que é o arrebatamento da igreja? O que acontecerá? Veja o que a Bíblia diz. João capítulo 14, versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento da igreja será tão repentino que não haverá chance para arrependimento ou preparo de última hora. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos do 13 ao 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. No sermão profético de Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus mencionou alguns eventos que já se cumpriram, como, por exemplo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu nos anos 70 depois de Cristo. O mestre também falou a respeito de eventos que aconteceriam em um tempo determinado pelo Pai, mas não revelado a nós, como o dia do arrebatamento da igreja. Esse evento tão aguardado pelos cristãos de todos os tempos será a completude da nossa salvação. Por isso, almejamos esse dia, quando seremos transformados, que receberemos um corpo glorificado. O que é e quando se dará o arrebatamento? A palavra grega para o arrebatamento é harpazo e significa retirada brusca. O arrebatamento será uma retirada sobrenatural e rápida da igreja do Senhor da terra, culminando no encontro com Jesus nos ares. Esse é um tema tão importante para os cristãos que no Novo Testamento o apóstolo Paulo escreveu 2 capítulos para tratar a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 15 e 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quando se dará o arrebatamento? Ao longo da história, muitas pessoas se aventuraram em marcar o dia e hora em que o Senhor Jesus voltaria. Entretanto, todos os que assim procederam foram desmentidos e envergonhados. A palavra de Deus afirma que, mas daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Marcos capítulo 13, versículo 32. Então, se você receber algum áudio no seu aplicativo de mensagem, marcando o dia e a hora da volta de Jesus, não acredite, pois é mentiroso. A trombeta soará. Na caminhada dos israelitas rumo à terra prometida, o Senhor mandou Moisés fazer 2 trombetas de prata, pois na Bíblia a prata é símbolo de redenção. Ela seria utilizada para convocar a congregação e para a partida dos arraiais. A trombeta deveria também ser tocada nas solenidades e no princípio dos meses. O toque da trombeta tinha a finalidade de lembrar aos israelitas que o Senhor era o Deus deles, que os resgatara da escravidão no Egito. Números capítulo 10, versículo 2 a 10. No arrebatamento, a trombeta também soará como nos dias de Moisés. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. A expressão no momento, em grego átomos, significa a menor divisão possível de alguma coisa. Neste caso, do tempo, abrir e fechar de olhos. Tal será a rapidez de transformação dos vivos quando soar a última trombeta na volta de Cristo. O Senhor estará convocando o seu povo desde o primeiro justo morto, o qual ressuscitará até os que estiverem vivos na sua vinda, os quais serão transformados a encontrar o Senhor nos ares, nesse instante solene de alegria para todos os salvos em Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja para os crentes é a nossa esperança. Os crentes em Jesus pela fé
Tenha a esperança e a certeza de que o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Por isso, o crente fiel procura viver de maneira sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículos 12 e 13. A certeza da esperança de que Jesus voltará nos leva a viver como Simeão, um homem justo e temente a Deus, que durante anos aguardava a promessa da consolação de Israel. Lucas capítulo 2, versículo 25. Todos os salvos em Jesus Cristo serão arrebatados e num piscar de olhos, transformados. Deixaremos o nosso corpo abatido e receberemos um corpo glorioso, imortal e incorruptível, semelhante ao corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. É a chegada repentina do noivo, em continuidade ao sermão profético de Mateus 24. Jesus contou a parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículos 1 a 13. O casamento hebreu possuía uma longa celebração, que chegava a durar dias, e uma parte importante do cerimonial era inicial, na qual o noivo em cortejo e ao encontro da noiva. Segundo Jesus, o noivo tardou a chegar, e as damas de honra adormeceram. Porém, as prudentes tinham azeite suficiente para manter suas lamparinas acesas. Sabemos que o azeite é um símbolo do Espírito Santo, e a história narrada por Jesus nos mostra que precisamos estar cheio do Espírito, pois só assim conseguiremos aguardar a sua volta de forma prudente e produtiva. Precisamos estar vigilantes para não sermos dominados pelo sono da indiferença. No arrebatamento igual à parábola, haverá um cortejo nupcial, pois o noivo virá para o encontro nos ares, com a sua noiva a igreja. Então todos os crentes fiéis que estiverem vivos nesse dia glorioso serão levados para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos reunidos para sempre com Ele. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 27. E a derrota da morte. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios a respeito da ressurreição, afirma que a morte será tragada na vitória. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. A vitória sobre a morte acontecerá simultaneamente com a redenção dos justos que morreram desde Abel, pois a morte será derrotada com efeito retroativo, e até o mais novo convertido, naquele momento, será transformado e receberá um corpo incorruptível. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 4. Aguardando o arrebatamento, Jesus virá. Precisamos compreender que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas distintas. Na primeira ocorrerá o arrebatamento da igreja. Cristo voltará de forma invisível nas nuvens. Os ímpios não o verão. O Senhor, em um abrir e fechar de olhos, arrebatará para si todos os que receberam Jesus Cristo, mediante a fé. A segunda etapa acontecerá no fim da grande tribulação, e dessa vez todos verão a Cristo acompanhado dos crentes que foram arrebatados. Na segunda etapa, Jesus salvará e restaurará o povo de Israel. Ele também destruirá o anticristo e governará a terra por 1000 anos. Permaneça fiel ao Senhor. Mateus capítulo 24, versículos 45 a 51. No seu sermão profético, Jesus se utilizou em uma parábola para ensinar sobre estar vigilante quanto à sua volta. O mestre contou a história de 2 servos, um fiel e prudente e outro mau. O servo mau pensou que o seu senhor demoraria a voltar. Então, se descuidou e começou a agir de forma insensata. Precisamos estar vigilantes e jamais perdermos a sobriedade e a sensatez na nossa caminhada cristã. Temos de viver crendo que o nosso Senhor não tardará a voltar e que teremos de prestar contas com Ele das nossas ações. Utilize os seus dons e talentos para a glória de Deus. Mateus capítulo 25, versículos de 1 a 13. No sermão profético de Jesus, o mestre fez uso de uma trilogia de parábolas. Parábola dos 2 servos, das 10 virgens e dos 10 talentos.
Jesus conclui o sermão contando a história de 3 homens que receberam de seu senhor dinheiros, talentos para investir. O senhor deu talentos a todos e depois se ausentou, indo para um lugar distante. 2 servos, enquanto esperava seu senhor, investiram os talentos que receberam. Mas um deles enterrou o talento recebido. Como muitos de nós, ele dormiu o sono da indiferença. Não enterre seus dons e talentos. Seja produtivo e utilize-os enquanto ainda há tempo. Conclusão: as profecias sobre o arrebatamento são infalíveis, coerentes, consoladoras e devem produzir em nós a expectativa que Cristo pode voltar a qualquer momento, inclusive hoje. Entretanto, enquanto o Senhor não vem, devemos trabalhar de forma incansável, olhando para os campos que estão brancos para a ceifa.